Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender mais sobre Google Apps Script e conhecer as variáveis. Qual é a diferença, a principal diferença entre uma variável do tipo var, do tipo let e do tipo const. Vamos aprender sobre os escopos, sobre hosting e sobre as redeclarações destas variáveis. Tudo o que precisa saber sobre essas três variáveis, suas principais diferenças e como eu costumo utilizar aqui ao escrever um script no Google Apps Script. Então, turma, na videoaula de hoje vamos aprender aí sobre a diferença, as principais diferenças, entre as variáveis no Google Apps Script e, em geral, no JavaScript, entre a var, a let e a const aqui dentro. Qual é a principal diferença? Vamos aprender sobre os escopos, sobre hosting e sobre as redeclarações de uma variável dentro do Google Apps Script. Se essa videoaula te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar o like e comentar o que você achou dessa videoaula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E se inscreva para não perder as próximas videoaulas aqui do canal. Eu vou abrir aqui o meu Google Apps Script, é só vir em Ferramentas, Editor de Script. Aqui dentro do Google Apps Script, a primeira coisa que nós devemos saber é sobre o escopo global e o escopo local aqui dentro. O escopo global seria todas as variáveis que eu escrevo fora de uma função, então a variável que eu colocar fora da função, pode ser a variável tanto var, let ou const, tudo que eu colocar fora da função, ela vai ser global, então ela vai poder ser utilizada dentro de todas as funções posteriores. Geralmente eu utilizo aqui, quando eu vou criar uma const para chamar a planilha, aí eu crio uma constante, que sempre vai ser aquela, e eu chamo a minha planilha. Posteriormente, nos próximos códigos, é só eu reutilizar essa mesma const, que eu vou conseguir ali acessar a minha planilha ativa que está no momento. Aqui na minha planilha eu vou ir anotando e vou deixar o link desta planilha aqui na descrição, caso você queira acessar ali para dar mais uma revisada em tudo que vai ser falado aqui. Você pode acessar a planilha aqui no primeiro link na descrição, fazer uma cópia e revisar ali quando até mesmo você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje. Então, a primeira parte aqui seria o escopo global e o escopo local. Deixa eu dar um zoom na planilha. Primeira coisa que temos que saber é sobre escopo global e local. O escopo global é tudo que eu digitar aqui fora, então se eu criar uma var nome que for igual a Michael Luxic aqui fora, e embaixo da minha função, fora da minha função, aqui está no escopo global uma variável que eu criei. Eu vou colocar aqui fora uma console.log nesse nome. Eu vou estar chamando esta variável aqui. Eu vou salvar. E aqui, se eu executar a função, não vai dar nada. Eu venho aqui em depuração, clicando aqui, e registro de execução. Aqui embaixo ele já me deu, então, que a variável nome está como o meu nome que eu coloquei aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui e simplesmente jogar para dentro desta função. Eu vou salvar, fazer uma depuração aqui, e veja que nome is not defined. Então, o nome não está definido, a variável nome não está definida. Isso é o primeiro escopo, que seria o escopo da função. A variável sempre vai ter o blockchain dentro de uma função, ela não vai poder fugir desta função, mas ela consegue ultrapassar a parte dos ifs e do for. Se eu tiver aqui dentro desta função algum if com alguma condição, igual a 1 mais 1 ser igual a 2, e abrir aqui dentro, jogar esta variável, aqui na depuração, só revisar aqui, aqui na depuração, quando eu executei, no registro não deu definido.
Se eu jogar o console aqui para dentro da função, fora do if, mas dentro desta função, do escopo desta função aqui, vou jogar aqui e apagar isso aqui embaixo. Salvar e depurar. Veja aqui que já apareceu. O mesmo, se eu dar um Ctrl X na variável e jogar para dentro do if e aplicar a depuração, ele também vai dar o nome. Então, o blockchain da variável é sempre a função, ele bate ali no limite da função e não foge para fora. Essa é a diferença entre global e local e o blockchain da variável. Ela não foge da função, mas dentro de ifs ou de um for aqui dentro, eu posso utilizar uma variável que ela pode ser utilizada posteriormente. Segunda parte de uma variável, deixa eu apagar esse código aqui. Segunda parte da variável, digamos que eu declare aqui uma var nome seja igual a myLuxic. Embaixo eu declaro que a var nome agora ela vai ser Vinicius Luxic. Se eu executar aqui uma console.log nome, é uma redeclaração. Então, a primeira vez eu declarei que a variável nome é Michael, e a segunda vez que eu declarei a variável é o mesmo nome, mesmo ID, e eu redeclarei ela para Vinícius. Eu tenho que botar uma function aqui só para funcionar. Function myFunction. Só abrir e fechar aqui, apenas para conseguir fazer a depuração. Jogando aqui, veja que deu Vinícius, porque eu redeclarei. Eu poderia redeclarar quantas vezes quiser. Esse é o jeito de uma variável, né, do tipo var. Nós conseguimos fazer redeclarações quantas vezes for necessárias. Mas isso tem que tomar cuidado, caso nós temos um código muito extenso, isso pode prejudicar no desempenho ali e até posteriormente podemos nos perder no código e não identificar exatamente aquela variável que declaramos, o que ela está puxando. Pode dar muitos problemas aí. Isso é um grande problema de utilizar a variável do tipo var. Eu declarei ela 3 vezes, então ela sempre vai puxar a última declaração que eu fiz sobre esta variável. Deixa eu parar, fazer depuração aqui. E veja que puxou a última declaração que eu fiz da var. E a outra característica da var é que todas as funções elas tomam um hosting, então ela eleva o escopo. Se ela está dentro da função, sempre que executar o nosso script no Google Apps Script, ele vai elevar a minha var e vai já ler o que está dentro ali. Ele não vai fazer alteração, ele vai executar normal, só que ele sempre leva o escopo para o início da função, o início ali global, e vai ler essa parte da variável. Se eu jogar um console.log antes da variável ser declarada aqui em cima, então, em tese, o console está antes de eu declarar a variável, mas ele vai pegar, quando eu executo o script, ele vai pegar essa variável e vai jogar lá para cima. Se eu executar a depuração aqui, veja que não deu erro, deu que não está definido. Ele sabe que existe essa variável, mas ela não está atribuída ainda. Isso também é um problema aí da var, que sempre vai jogar lá para cima e pode acontecer algum problema ou o seu código dar alguma divergência ao executar. Então, de todas as variáveis, elas vão sofrer sobre o escopo. A variável ela vai ter uma redeclaração e sofre hosting. Aqui é a var, a variável na parte do escopo ela é limitada dentro da função, a redeclaração nós podemos redeclarar ela quantas vezes for necessário, e o hosting ela é elevada, mas não
não sofre ali a definição. Sobre a let, a variável do tipo let, no escopo ela tem um block scope, que seria que ela esbarra em um escopo que delimita sua atribuição. Então, na parte da let do escopo, eu posso ter aqui um if, né? Se eu mudar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui e criar uma let, nome vai ser igual a myConxip. Se eu colocar aqui um console.log em nome, salvar e fazer uma depuração, ela aparece normalmente. Se eu jogar essa let aqui para dentro da função, e fazer uma depuração, ela vai dizer que não é definida, não dá um erro, mas que não está definida. E jogando o mesmo console.log aqui para dentro da função, normalmente ela vai reconhecer ali a let, né, que eu estou chamando o nome, e vai jogar aqui para baixo. Mas, diferente da var, que a var ela limita somente na função, a let ela tem um blockchain ali dentro de qualquer bloco que você tenha aqui dentro. Se eu tiver um if, o mesmo if vai ser 1 mais 1, for igual a 2, vai executar aqui dentro. Se eu jogar o let aqui para dentro do if e fazer uma depuração, ele simplesmente nem reconhece aqui a função let. Agora, se eu jogar a mesma console dentro do if, deixa eu parar aqui e fazer uma depuração novamente. Agora veja que apareceu. Se está fora, ele nem reconheceu que existe esse tipo de variável, né? E deu um erro aqui no Google Apps Script. Então ele sempre vai esbarrar, se tiver um if ou um for dentro de uma função, ele vai esbarrar nesse escopo aqui e não sai para fora. Se a console log aqui, que eu preciso utilizar o nome, estiver dentro do if, aí eu consigo utilizar esta variável aqui. Caso contrário, eu não consigo utilizar, mesmo que ela esteja dentro da função, né? Mas está dentro de um if, ela esbarra sempre no primeiro blockchain aqui e não vai ultrapassar. Na parte de redeclarações, eu posso redeclarar ela, mas de uma forma diferente. Eu posso alterar o valor dela, mas não posso redeclarar o mesmo. Igual na variável, eu posso sempre colocar o mesmo nome, mas aqui dentro da let, da variável let, eu não consigo reatribuir. No caso aqui eu vou colocar o mesmo nome de variável e vou colocar Vinicius Luxic aqui. Se eu der um console.log em nome, salvar, veja que ele já dá um erro aqui embaixo, não deixa nem salvar no Google Apps Script, né? Que ele diz que o identificador nome já foi declarado. Eu não consigo utilizar. Agora, se eu tirar o let aqui, eu estou chamando let nome, né, a variável nome que vai ser myConxip, e agora eu estou dizendo para a variável, para essa let, que ela vai sofrer alteração para Vinícius. Se eu salvar aqui, normalmente eu consigo salvar e executar a depuração, ele trouxe aonde eu redeclarei. Neste caso aqui eu não consigo fazer variável embaixo de variável igual no caso da var, mas eu consigo reatribuir ela uma vez, caso necessário, ali no meu código. Ela também sofre hosting, mas não é declarada. Se eu tiver aqui a let fora desse escopo e um console fora da função também, eu vou deixar ela fora da função. Então eu vou
chamar o nome aqui, eu quero saber o que tem aqui nesta variável de nome, mas antes dela ser declarada. No caso da var, ela elevou e puxou que ela existia, mas não foi definida. Vamos ver aqui no caso da let, na depuração. Veja que deu um erro, que não foi inicializada, né? Não tem nada ali, então deu este erro aqui. A let ela sofre o hosting, mas não é inicializada. Na parte de redeclaração da let, ela não pode ser redeclarada, mas pode ser reatribuída. Agora no hosting, ela sofre o hosting, mas não é inicializada. A parte da let, ela tem um block scope, ela esbarra em qualquer scope que delimita a sua atribuição. Na redeclaração ela não pode ser redeclarada, mas ela pode ser reatribuída. E no hosting, diferente da variável que ela é elevada, não sofre definição, a let ela sofre o hosting, mas não é inicializada. Agora, por último aqui, e é que eu mais utilizo, eu sempre utilizo mais a let e a const. E no final do vídeo eu vou explicar como eu utilizo essas três, em quais ocasiões que eu utilizo a var, a let e a const, e pode servir de exemplo ou de dica aí para você adotar nos códigos posteriores. Caso essa videoaula esteja te ajudando, não esquece de deixar o like aí e comenta o que você está achando desta videoaula. Na parte da const aqui, o escopo, ela também tem um block scope igual a let, né? Então eu posso copiar essa parte aqui. Ela tem a mesma atribuição de blocos. Ela sempre barra no primeiro escopo, ela não foge disso. A redeclaração, ela sempre vai ser uma só, não tem como eu redeclarar e nem reatribuir. Se eu tiver uma array, eu consigo mexer no item dentro desta array, mas eu não consigo reatribuir um valor aqui dentro. Então, na redeclaração, a const, ela não pode ser redeclarada e nem reatribuída. No hosting, ela também sofre o hosting, mas não é inicializada. Neste caso aqui, se eu mudar aqui para let const, const nome, e fazer uma depuração, ela dá o mesmo erro da let. Então, não dá de acessar ali o nome, né? Porque ela não teve inicialização. Se eu copiar essa const console aqui para baixo, normalmente ela vai entender ali do nome, então ela vai puxar. E caso a minha const esteja dentro da function ou dentro de um if, dentro de um for, também não vai ser inicializada, não vai ser atribuída ali. Ela nem é utilizada neste caso, né? Não tem como eu utilizar esta variável. Deixa eu fazer a depuração. Veja que nome não foi definido. Então não dá de utilizar aqui. Essa é a grande diferença das três, né? Normalmente eu utilizo a let e a const. Eu vou mostrar aqui como que eu utilizo, como que eu escrevo os códigos aqui, e pode servir de exemplo aí talvez para você utilizar também este formato. Isto é um formato pessoal que eu utilizo. Normalmente quando eu inicio um código, eu atribuo tudo que eu vou precisar. Caso eu utilize uma planilha só, eu vou chamar os principais requisitos dessa planilha, que seria uma constante ss, que vai ser igual a spreadsheet.getActiveSpreadsheet, que vai ser sempre a planilha que eu estou utilizando no momento. E até mesmo se eu utilizar apenas uma aba ou variar nas abas, eu posso chamar a planilha, a aba ativa naquele momento. Eu posso chamar uma const sheet, que é igual a ss.
get active sheet, para chamar a aba ativa naquele momento. Aí sim, depois de atribuir tudo que eu preciso utilizar em todas as funções, ou posteriormente eu vou utilizar ali em outro código dentro deste projeto aqui, aí eu inicio a função, que vai ser a function exemplo. Abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Aí aqui dentro da função, a const eu utilizo lá em cima, e dentro da função eu sempre utilizo a let, porque a let vai esbarrar ali no limite da função. A var também esbarraria, mas a var eu utilizo de outra forma. A let aqui, então, eu poderia utilizar a let aba1 é igual a ss.getSheetByName. E vou copiar o nome aqui embaixo. Opa. Copiar aqui embaixo e colar aqui. Então assim eu utilizaria a let. Aí caso eu crie um for ou um if aqui dentro, digamos que eu crie um if que é 1 mais 1, tem que ser igual a 2. Aí aqui dentro eu criaria uma var caso eu utilize posteriormente, né? Se 1 e 1 é igual a 2, então a variável soma é igual a uma string de texto aqui, sim. Aí aqui fora eu poderia colocar uma console.log na soma. Eu posso salvar, fazer uma depuração aqui e veja que normalmente aqui puxou sim. Lembrando que tendo essa planilha aí o código vai estar aqui na descrição, caso você queira acessar para dar uma revisada ali nos códigos, pode acessar a planilha, fazer uma cópia para entender mais sobre essa explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida de como eu utilizo ou como essas diferenças, deixa aqui no comentário. Se tiver alguma sugestão também pode deixar aqui nos comentários, que ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Se te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal para não perder as próximas videoaulas. Por hoje é isso, turma, uma videoaula aí completa sobre qual é a diferença, né, as principais diferenças entre var, let e const, sobre o escopo, a redeclaração e hosting de cada uma ali, e sobre o escopo global e escopo local dentro do Google Apps Script. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas videoaulas. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, pode me mandar sua dúvida ou sugestão que eu respondo, e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso nas planilhas.